Você já se perguntou como um único momento de desrespeito pode desmascarar séculos de preconceito estrutural? O que acontece quando a dignidade de um homem negro é testada não em becos escuros, mas sob as luzes ofuscantes de uma cerimônia oficial? E como as instituições, quando verdadeiramente comprometidas, podem se transformar de perpetuadoras a defensoras da justiça? A história que vou compartilhar hoje ilumina as sombras do racismo institucional no Brasil e revela como, em um raro momento de clareza moral, o Exército Brasileiro se ergueu para defender não apenas um de seus membros, mas os próprios valores que jurou proteger. Tenente Marcos Oliveira nunca imaginou que sua condecoração por bravura seria eclipsada pelo mais antigo e persistente dos inimigos brasileiros: o racismo. As medalhas em seu uniforme impecável contavam histórias de coragem em operações de paz e resgate. Mas para o delegado Ricardo Viana, tudo o que ele conseguia enxergar era a cor da pele do oficial. E você, de onde está assistindo este vídeo? Já testemunhou ou vivenciou alguma situação de discriminação em cerimônias ou eventos oficiais? Compartilhe sua experiência nos comentários. Suas histórias ajudam a construir este diálogo tão necessário sobre racismo institucional no Brasil. O dia 15 de novembro de 2024 amanheceu com a promessa de celebração. O Centro de Convenções do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, estava adornado com a solenidade característica das ocasiões militares. Bandeiras pendiam do teto alto, fileiras de cadeiras organizadas com precisão geométrica, autoridades civis e militares convergindo para um evento que deveria simbolizar a união entre as forças de segurança pública. O tenente Marcos Oliveira, 32 anos, ajustava a gravata diante do espelho em seu apartamento. Os dedos, que já haviam manipulado equipamentos de resgate em desastres naturais e conduzido operações táticas, agora executavam este ritual simples com uma mistura de orgulho e apreensão. Como oficial negro em uma instituição historicamente dominada por brancos, cada cerimônia carregava o peso duplo da representação. Ele nunca era apenas um oficial, mas um oficial negro, uma distinção que nunca pediu, mas que o mundo insistia em impor. "Você está perfeito", disse sua esposa Carolina, professora universitária de História, ajustando a última medalha em seu peito. "Eles têm sorte de ter você." Um beijo suave na testa, um abraço em sua filha de 6 anos. E Marcos partiu, sem saber que aquele dia entraria não apenas em sua história pessoal, mas na história institucional do Exército Brasileiro. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas, como seria de esperar de um evento militar. Discursos iniciais do general de brigada Henrique Mendonça estabeleceram o tom. Celebração da cooperação entre Polícia Civil, Polícia Militar e Forças Armadas, em operações conjuntas de combate ao crime organizado nos últimos meses. O evento simbolizava um momento raro de harmonia institucional, com a promessa de fortalecer os laços entre organizações frequentemente marcadas por rivalidades territoriais. Quando chegou o momento da recepção, após a parte formal, o tenente Oliveira se aproximou de um grupo onde o delegado Ricardo Viana, 58 anos, figura proeminente da Polícia Civil Carioca, gesticulava animadamente ao centro de uma pequena plateia de oficiais. Viana, conhecido por seu estilo incisivo e pelas operações de alto perfil em favelas, era uma celebridade nos círculos de segurança pública, frequentemente entrevistado em programas de televisão sobre criminalidade urbana. Se você está gostando deste conteúdo e quer acompanhar mais histórias sobre racismo institucional e as respostas da sociedade brasileira a ele, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo estas narrativas importantes que raramente chegam aos holofotes da mídia tradicional. O que aconteceu a seguir ficaria gravado na memória de todos os presentes. Ao ver o tenente Oliveira se aproximar, o delegado Viana interrompeu sua narrativa, examinou o oficial negro de cima a baixo e, com um sorriso que não alcançava seus olhos, perguntou em voz alta o suficiente para que vários ao redor ouvissem: "E você, rapaz,
Está procurando o buffet? A entrada de serviço é pelos fundos. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto revelador. Alguns risos nervosos, olhares baixos, a desconfortável coreografia do preconceito testemunhado e não confrontado. O tenente Oliveira permaneceu imóvel, sua expressão uma máscara de dignidade, enquanto a humilhação se espalhava como veneno no ar. Sou o tenente Marcos Oliveira, condecorado por liderar a Operação Águas Seguras durante as enchentes em Petrópolis. Estou aqui como representante do 1º Batalhão de Forças Especiais, respondeu com uma calma que escondia a tempestade interior. O delegado Viana não recuou. Com um aceno displicente para as medalhas no peito do oficial, respondeu: "Ah, entendo. Bem, as cotas realmente abriram portas, não é mesmo? Parabéns por aproveitar tão bem a oportunidade." Aquelas palavras pesaram como chumbo no salão. O racismo, normalmente velado sob camadas de cordialidade, agora estava exposto, nu em sua crueldade. O tenente Oliveira, cuja carreira havia sido construída através de mérito e sacrifício pessoal, que nunca havia se beneficiado de cotas, que havia entrado no exército através dos mesmos rigorosos exames que todos os outros, sentiu o sangue pulsar em suas têmporas. Foi o coronel Souza, comandante direto de Oliveira, quem interveio primeiro. Alto, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam a experiência de 3 décadas de serviço, aproximou-se com passos decididos. "Delegado Viana, devo informá-lo que o tenente Oliveira não apenas passou em primeiro lugar em sua turma na Academia Militar das Agulhas Negras, como também foi o oficial mais jovem a receber a Medalha de Mérito Operacional por ações em situações de alto risco. Suas insinuações são não apenas factualmente incorretas, mas profundamente ofensivas para um dos mais exemplares oficiais sob meu comando." A tensão era palpável. Outros oficiais agora se aproximavam, formando um semicírculo que parecia demarcar territórios morais mais do que físicos. O delegado Viana, percebendo que seu comentário espirituoso não havia encontrado o público receptivo que esperava, tentou recuar com um gesto conciliatório. "Foi apenas uma brincadeira, coronel. Vocês militares são sempre tão sérios." O general de brigada Henrique Mendonça, que observava a cena de longe, agora se aproximava. Sua presença, como a de todos os generais, alterava a gravidade do ambiente ao seu redor. Com 62 anos e uma reputação de liderança firme, porém justa, o general Mendonça era respeitado não apenas por sua patente, mas por seu caráter. "Delegado Viana, o senhor está em uma cerimônia oficial das Forças Armadas. Aqui, a dignidade de cada oficial é inviolável, independentemente de sua cor, origem ou crenças. O que acaba de ocorrer é inaceitável e terá consequências apropriadas." O rosto do delegado agora alternava entre vermelho de embaraço e branco de apreensão. O que começara como um momento de camaradagem masculina, como mais tarde tentaria justificar, agora se transformava em um incidente diplomático entre instituições. O que se seguiu nas horas e dias após o incidente demonstrou como instituições podem, quando lideradas com princípios claros, responder à altura dos valores que professam defender. Antes mesmo que o evento terminasse, o general Mendonça havia requisitado uma reunião de emergência com representantes da Polícia Civil e do Ministério da Justiça. O incidente não seria tratado como um caso isolado de má conduta individual, mas como um sintoma de problemas estruturais que precisavam ser confrontados. Para o tenente Oliveira, o momento mais significativo não foi a humilhação pública, mas o que aconteceu depois. Ao retornar para sua unidade, foi recebido com uma demonstração espontânea de solidariedade. Oficiais de diferentes patentes formaram alas para sua passagem, uma declaração silenciosa, mas poderosa. "Estamos com você. Você é um de nós." Em seu escritório, o coronel Souza o esperava. "Tenente, o que aconteceu hoje foi inaceitável. Quero que saiba que o Exército Brasileiro está tomando todas as medidas cabíveis." O general Mendonça já entrou em contato com o secretário de Segurança Pública e com o próprio governador. O delegado Viana enfrentará um processo administrativo e possíveis sanções criminais por discriminação racial.
O tenente Oliveira assentiu, seu rosto uma máscara de profissionalismo que escondia o turbilhão interior. Agradeço o apoio institucional, coronel. Mas sabemos que este não é um caso isolado. O coronel Souza suspirou, seus ombros momentaneamente curvados pelo peso de uma verdade incômoda. Você está certo, tenente. E é por isso que estamos indo além das medidas disciplinares. O general Mendonça acaba de aprovar a implementação imediata de um novo programa de treinamento antirracismo para todas as unidades, começando pelo alto comando. E queremos que você lidere este programa. Esta proposta representava algo raro, não apenas punição para o infrator, mas uma mudança estrutural voltada para prevenir futuros incidentes. O Exército Brasileiro, uma instituição frequentemente associada ao conservadorismo, demonstrava uma surpreendente capacidade de autocrítica e adaptação. Nos dias que se seguiram, o caso ganhou proporções nacionais. Inicialmente tratado como mais um incidente isolado pela mídia, a narrativa mudou quando o vídeo do confronto, gravado discretamente por um dos presentes, vazou para as redes sociais. As imagens eram inequívocas. O desprezo no rosto do delegado, a dignidade inabalável do tenente, a intervenção decisiva do comando militar. O que diferenciou este caso de tantos outros semelhantes foi a resposta institucional. Em menos de uma semana, o Exército Brasileiro emitiu uma nota oficial condenando o racismo como incompatível com os valores fundamentais das Forças Armadas e da sociedade brasileira. O documento, assinado pelo comandante do Exército, anunciava a criação de uma comissão permanente de equidade racial dentro da instituição, com poder para revisar políticas de promoção, treinamento e relações públicas. Para o delegado Viana, as consequências foram imediatas. Afastado de suas funções pendente investigação, enfrentava agora um processo administrativo por conduta inadequada e um inquérito criminal por injúria racial. Sua defesa inicial, de que tudo não passava de um mal-entendido, desmoronou quando o vídeo se tornou público. Se você está acompanhando até aqui e se identificou com esta história de resistência e transformação institucional, não deixe de se inscrever no canal. Toque no sininho para receber notificações sobre novos vídeos que exploram as intersecções entre racismo, instituições brasileiras e as possibilidades de mudança real. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar aprofundando estas discussões essenciais. Para o tenente Marcos Oliveira, os dias após o incidente foram marcados por uma dualidade emocional. Por um lado, o apoio institucional e público trouxe um sentimento de validação que raramente experimentara. Por outro, a exposição midiática reabria feridas antigas e expunha sua família a uma visibilidade indesejada. "Papai, por que aquele homem foi mal com você?" perguntou sua filha Luísa, após ouvir uma conversa telefônica. A pergunta, em sua inocência devastadora, cortou mais fundo que qualquer insulto do delegado. Sentando-se ao lado dela no sofá, o tenente respirou fundo, buscando palavras que pudessem explicar o inexplicável sem contaminar a pureza de sua visão de mundo. Algumas pessoas, querida, julgam outras pela cor da pele em vez de pelo caráter. É errado e triste, mas está mudando. E sabe por quê? Porque existem muito mais pessoas boas que ruins neste mundo. Carolina, observando a cena da porta da cozinha, sentiu o familiar aperto no peito. Aquela mistura de orgulho pelo homem que escolhera e dor pelo mundo que continuava a julgá-lo injustamente. Como professora de história, conhecia bem a profundidade das raízes do racismo brasileiro. Como esposa e mãe, vivia diariamente seus efeitos práticos. Naquela noite, depois que Luísa adormeceu, o casal conversou até tarde. "Estou orgulhosa da sua força, Marcos", disse Carolina, segurando sua mão na varanda do apartamento, a cidade noturna estendendo-se abaixo deles. "Mas também estou preocupada. Estas exposições públicas frequentemente transformam vítimas em símbolos, e símbolos raramente têm permissão para serem humanos complexos." O tenente assentiu, compreendendo perfeitamente. "Já recebi convites para 3 programas de televisão e 5 podcasts. O Ministério da Defesa quer que eu participe de uma campanha institucional contra o racismo.
Ele fez uma pausa, observando as luzes da cidade. Parte de mim quer aproveitar esta plataforma para falar sobre o que tantos de nós enfrentamos silenciosamente. Outra parte só quer voltar à normalidade, ser apenas um oficial, não o oficial negro que enfrentou o delegado racista. Carolina apertou sua mão. Qualquer que seja sua decisão, estaremos aqui. Apenas lembre-se, você não deve nada a ninguém. Sua dignidade não precisa ser transformada em espetáculo para ser validada. O impacto mais amplo do caso começou a se manifestar nas semanas seguintes. O programa de treinamento antirracismo, proposto pelo Exército Brasileiro, atraiu atenção internacional, com outros países da América Latina expressando interesse em adaptar o modelo. Organizações de direitos civis, habitualmente críticas das Forças Armadas, encontraram-se na incomum posição de elogiar a iniciativa. Para muitos oficiais negros nas Forças Armadas, o caso representou um momento de catarse coletiva. Histórias que antes eram compartilhadas apenas em conversas privadas começaram a emergir publicamente. Um major da aeronáutica relatou como frequentemente era confundido com pessoal de serviço em eventos oficiais. Uma capitã da Marinha descreveu o padrão de questionamentos sobre sua competência técnica que seus colegas brancos nunca enfrentavam. O caso do Tenente Oliveira havia removido temporariamente a tampa de uma panela de pressão, permitindo que verdades há muito suprimidas encontrassem expressão. 2 meses após o incidente, o delegado Viana foi oficialmente afastado de suas funções após conclusão do processo administrativo. A investigação criminal por injúria racial seguia seu curso, mais lenta, como é típico do sistema judicial brasileiro. Em uma rara demonstração de autocrítica institucional, a Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou a revisão de suas políticas internas e a implementação de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão. Para o tenente Marcos Oliveira, a decisão sobre como navegar sua recém-adquirida notoriedade foi profundamente pessoal. Após longas conversas com sua família e mentores dentro do Exército, ele escolheu um caminho intermediário. Aceitou liderar o desenvolvimento do programa antirracismo dentro das Forças Armadas, mas declinou da maioria dos convites midiáticos. Não quero ser um símbolo ou uma celebridade, explicou em sua única entrevista formal, concedida ao jornal interno do Exército. Quero ser um agente de mudança efetiva. E acredito que posso fazer isso melhor, trabalhando nos bastidores, ajudando a transformar políticas e culturas institucionais. O programa que desenvolveu, implementado inicialmente como piloto em 3 unidades militares, rapidamente ganhou reconhecimento por sua abordagem prática. Em vez de focar apenas em conceitos abstratos ou estatísticas, o treinamento utilizava estudos de caso reais e dramatizações para ilustrar como o racismo se manifesta no cotidiano militar e quais intervenções são eficazes. Um componente particularmente inovador foi o módulo Liderança Antirracista, voltado especificamente para oficiais de alta patente. O racismo institucional persiste porque frequentemente é tolerado ou ignorado por aqueles em posições de poder, explicava o material do curso. Uma verdadeira transformação requer líderes que não apenas evitem comportamentos discriminatórios, mas que ativamente promovam equidade e inclusão. A história do Tenente Oliveira e da resposta do Exército Brasileiro continua a reverberar. Não porque represente uma solução mágica para o problema secular do racismo institucional, mas porque demonstra que mesmo as mais tradicionais organizações podem escolher evoluir quando confrontadas com suas contradições internas. Para o Brasil, um país fundado sobre as bases da escravidão e que por tanto tempo se refugiou no mito da democracia racial, cada reconhecimento institucional do problema representa uma pequena fissura no muro da negação. Cada política implementada, cada treinamento realizado, cada perpetrador responsabilizado é um passo incremental em direção a uma sociedade mais justa. Em um momento particularmente tocante, 3 meses após o incidente,
O tenente Oliveira foi convidado a falar para cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras. Diante de centenas de jovens que representavam o futuro das Forças Armadas brasileiras, ele compartilhou não apenas sua experiência recente, mas toda a sua jornada como um homem negro em uma instituição predominantemente branca. O uniforme que vestimos representa um compromisso com valores que transcendem nossas diferenças individuais, disse aos cadetes. Honra, coragem, integridade. Estas qualidades não têm cor. Quando permitimos que o preconceito influencie nossas ações, ou quando permanecemos silenciosos diante da discriminação, traímos estes valores fundamentais. A sala permaneceu em silêncio absoluto enquanto ele continuava. O verdadeiro teste de caráter não é como reagimos quando somos tratados com respeito, mas como respondemos quando confrontados com injustiça. E o verdadeiro teste de uma instituição não é se ela é perfeita, mas se tem a coragem de reconhecer suas falhas e a determinação para corrigi-las. Ao concluir, o tenente Oliveira olhou diretamente para os cadetes negros na plateia, minoria visível entre seus colegas, e acrescentou: para aqueles que, como eu, carregam o peso adicional de representar não apenas a si mesmos, mas todos os que compartilham sua cor, lembrem-se, sua presença aqui já é um ato de resistência. Sua excelência é uma forma de revolução, e seu sucesso abrirá portas para gerações futuras. A longa ovação que se seguiu não era apenas para um homem, mas para a promessa de uma instituição que, embora lentamente e de forma imperfeita, começava a confrontar seus demônios internos. A história do tenente Marcos Oliveira e da resposta do Exército Brasileiro ao incidente racista não é um conto de redenção completa ou de transformação instantânea. É, ao invés disso, um lembrete de que a luta contra o racismo institucional é simultaneamente estrutural e profundamente pessoal, que requer tanto políticas oficiais quanto coragem individual, que avança não em grandes saltos revolucionários, mas em incontáveis pequenos atos de resistência, reconhecimento e reforma. Em um país onde o racismo frequentemente se esconde sob o véu da cordialidade e onde as instituições raramente assumem responsabilidade por práticas discriminatórias, a resposta decisiva do Exército Brasileiro representa um precedente significativo. Não é o fim da jornada, mas talvez um importante ponto de inflexão. Para o tenente Marcos Oliveira, a vida gradualmente retorna a uma nova normalidade. Ele continua seu trabalho no programa antirracismo, agora expandido para todas as unidades militares do país. Sua filha Luísa cresce em um mundo que, embora ainda profundamente desigual, talvez esteja um pouco mais disposto a reconhecer e confrontar suas injustiças. Em momentos de reflexão, o tenente frequentemente retorna àquele instante congelado no tempo, o momento em que o delegado Viana o olhou de cima a baixo e tentou reduzir toda a sua existência, todo o seu mérito e dignidade, à cor de sua pele. Não para alimentar ressentimento, mas para lembrar que aquele momento de humilhação pública, transformado pela coragem individual e responsabilidade institucional, tornou-se uma catalisador para mudanças significativas. Se você se sentiu tocado por esta história, por favor compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre como o racismo institucional opera em nosso país e como podemos combatê-lo efetivamente. Deixe seu comentário abaixo contando sua própria experiência ou impressões sobre o tema. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos que exploram as complexidades da sociedade brasileira com profundidade e sensibilidade. Juntos podemos construir um Brasil mais justo e equitativo para todos. Até o próximo vídeo.